Remo e Independente se enfrentam domingo às 4 horas da tarde no Mangueirão. O jogo vale pela volta da grande final do Parazão. Na ida, o Galo Elétrico venceu o Leão por 1-0. Nesse vídeo confira motivos para acreditar ou não na conquista do título do Leão do Parazão 2019. Toró Tático, o futebol além do 4-4-2. Aqui nessa prancheta a gente tem alguns motivos para acreditar ou não na virada do Remo, porque o Leão tem que vencer por 2-0 para ser campeão direto ou fazer pelo menos 1-0 para ir nos pênaltis. O primeiro motivo que é para acreditar no Leão é a qualidade individual. Coletivamente o Remo com o Márcio Fernandes não está tão bem e o Independente se apresentou melhor, porque o Charles Guerreiro está aí desde o início, então ele conhece melhor o elenco. Mas individualmente o Remo tem peças mais qualificadas do que o Independente. Vou começar aqui pelo goleiro. O Vinícius é claramente melhor que o Redson. Isso não quer dizer que o Redson é um goleiro ruim, mas o Vinícius já salvou mais o Remo do que o Redson salvou o Independente. Na lateral direita eu vejo um equilíbrio entre o Giovani do Remo e o Daelson do Independente, talvez pendendo um pouco mais para o Daelson na questão do momento. O Daelson veio em um momento melhor, o Giovani está mal, a torcida está pegando no pé dele porque ele está mal, ele fica pior ainda porque a torcida está pegando no pé, então o Giovani está meio que nessa fase ruim ali. Mas no geral é um duelo bem equilibrado entre os laterais direitos de Remo e Independente. Na defesa, o Kevin é melhor que o Charles do Independente e o Dedé do Independente é melhor que o Marcão do Remo. Então tem ali um contra um nessa questão defensiva. E na lateral esquerda eu vejo também um equilíbrio, porque o Rafael Jansen é um zagueiro ali que joga na esquerda. Ele não está improvisado, pelo que a gente já viu dele, conhece. Ele vem mostrando conhecimento de atuar ali na ala. Claro que não é exímio atacante pelos lados, mas defensivamente ele está bem. E o Bocajuba é um cara muito experiente, ele é muito importante para o Independente. Ele dá essa experiência, ele equilibra essa experiência com a qualidade que ele ainda tem. Mas a questão física ainda pesa. Então também é equilibrado. No geral, na defesa do Remo é um pouco melhor em vários quesitos, né? Na bola aérea, o Independente leva melhor. Mas no geral, na bola no chão, na organização, na saída de jogo, a defesa do Remo é melhor do que a do Independente. No meio de campo, vou usar como base aqui o time que iniciou a partida final, o primeiro jogo da final. O Remo foi com Yuri, Dedeco e Djalma. O Independente foi com Renatinho, Chicão e Jefferson Jari. O Yuri e o Jari, eu acho que o momento do Jari é melhor do que o do Yuri. Meu momento físico mesmo também, o Yuri está se adaptando ainda não está no auge físico, apesar de não estar péssimo, ele também não está ali no auge físico. E o Jari vem um momento melhor, se adaptou melhor essa questão do estilo de jogo do Independente também ao estilo de jogo do Jari. O Chicão, bem melhor que o Dedeco. O Dedeco não conseguiu mostrar, nesse primeiro jogo ele ainda mostrou alguns quesitos a mais, ele conseguiu finalizar na área, conseguiu receber a bola na área, mas no geral o Chicão está bem melhor do que o Dedeco. E o Renatinho e o Djalma eu vejo um equilíbrio, eles têm funções parecidas ali de dar um suporte defensivo, atacar um pouco mais ali também quando possível. E nessa questão ali eu vejo que os dois conseguem mesclar, conseguem trabalhar bem essa questão de serem um pouco mais defensivos, um pouco mais ofensivos quando necessário. Então acho que os dois estão iguais nesse quesito. Então no meio de campo, o Independente, nesse miolo de meio de campo na verdade, né, nesse miolo de defesa e início da construção, o Independente aparece melhor do que o Remo. Mas lá no ataque, que é onde eu vejo que o Remo tem muito mais a mostrar do que o Independente tem. Por quê? Qualidade individual. Aqui eu estou usando o que eu acho que o Remo tem de melhor nesse ataque, no que o Remo apresentou, inclusive, em alguns momentos ali nessa final, nesse primeiro jogo da final. Douglas Packer, Edno e Gustavo contra Araújo, Joãozinho e Thiago Mandi. O Packer e o Araújo eles têm a função ali mais de construção. A formação do Remo e do Independente é um pouco parecida, mas em alguns momentos ela muda também. O Packer aparece mais pela ponta, às vezes ele aparece mais central. O Araújo também, às vezes ele é mais central e às vezes ele aparece mais pela ponta, então tem uma inversão aí. Mas os dois têm funções mais de construção do que os outros dois ofensivos ali. Então acho que na individualidade o Packer se mostrou ser um jogador melhor do que o Araújo. Edno e Joãozinho tem aquela função de ser um centroavante móvel, um jogador de referência, mas não fixa. Eu acho que o Edno também é melhor que o Joãozinho, mas o Joãozinho vem melhor, tem mais físico, tem mais
intensidade, se consolidou melhor na equipe do Independente do que o Edno, que está chegando agora. Mas individualmente, qualidade técnica, o Edno é melhor que o Joãozinho. Pera. Enquanto eu gravava esse vídeo, surgiu a informação de que o Edno vai deixar o Remo. Então é certeza que ele não deve jogar essa final aí. Então essa comparação Edno e Joãozinho não vale tanto assim. E se for comparar o Joãozinho com o Mário Sérgio, com a Emerson Carioca, eu acho que o Joãozinho vem melhor que esses jogadores aí. Então essa comparação seria melhor para o Joãozinho. Mas no geral, continuo achando que o ataque do Remo é melhor do que o do Independente. E o Gustavo é melhor que o Thiago Mandi, apesar de estar em um momento ruim. O Gustavo é um cara decisivo, ele participou de muitos gols, ele é um ponta aqui também, ajuda na infiltração, ajuda na construção. Então acho que no ataque o Remo leva melhor também. Então um dos pontos para acreditar que o Remo consegue ser campeão, que o Remo vai conseguir ser campeão, vai conseguir virar para cima do Independente, é essa questão individual. O Remo tem jogadores melhores do que o Independente. Isso não quer dizer que os jogadores do Independente são ruins, mas que individualmente os jogadores do Remo têm mais a acrescentar do que esses jogadores do Independente têm, porque eu acredito que inclusive eles já chegaram no limite, estão no seu máximo ali de potencial, e o que é bom, mas o Remo tem a dar mais do que o Independente. O Remo pode evoluir mais do que o Independente está hoje. O Independente está no nível bom, mas eu acho que já chegou no limite. Outro ponto para acreditar que o Remo pode ser campeão, que o Remo vai ser campeão no domingo, é a irregularidade do Independente. O Independente, apesar de ter chegado à final vencendo o Paysandu por 3-1, foi num jogo atípico que não deu para a bola rolar, assim como foi a final contra o Remo, que no início a bola não estava rolando direito e o Galo fez o resultado. Na verdade, o Marcão fez o resultado pro Independente, mas o Independente é irregular. Chegou na final, chegou bem, mas até a 7ª rodada o time estava bem. A partir dali, até o primeiro jogo da semifinal contra o Paysandu, o time estava muito mal. O time vinha com mais derrotas do que vitórias, vinha sofrendo mais gols. Então o Independente é um time irregular. E isso pode aparecer nessa partida. Em alguns momentos o time que é muito intenso, muito forte, muito ofensivo, desliga. Nesse momento de apagão, o Independente pode sofrer, assim como já sofreu algumas vezes, assim como sofreu contra o próprio Remo, lá no início do Parazão, que o Independente tinha um jogador a menos, estava perdendo, continuou atacando e apagou defensivamente. O Remo foi lá, fez 4-0. Então o Independente é um time irregular, que essa irregularidade pode aparecer na final, querendo ou não, é uma final, os jogadores vão estar num nível de concentração diferente, vão precisar de um nível de concentração maior, e às vezes um jogador destoando ali pode decidir uma partida, como o Marcão decidiu a primeira partida dessa grande final. Falando um pouco mais do Independente, o time sofreu gols em 9 partidas. Então, pouquíssimas vezes o time saiu de campo sem levar gols. Isso é muito bom para o Remo, que o Remo precisa fazer gols e tem um adversário ali que tem a defesa um pouco fragilizada. Só explicar rapidamente a defesa do Independente. O time joga basicamente em 4-2-4. Os 4 defensores, 2 volantes, que nesse caso são Jari e Renatinho, e 4 jogadores ofensivos, com um construtor mais ofensivamente por dentro, um construtor que ajuda mais a linha de volantes, que é o Chicão, o outro ofensivamente é o Araújo ou Fazendinha, e 2 pontas. Os 2 pontas também que atuam centralmente, então há muita troca. Em alguns momentos nessa troca, nesse ataque do Independente, nessa questão ofensiva do Independente, o time acaba sofrendo, acaba deixando espaço. É nesse espaço que os adversários conseguem fazer gols. E é esse espaço que o Remo pode aproveitar de novo. É esse espaço que o Remo precisa aproveitar, na verdade. É essa questão física do Mocajuba, que quando sobe não volta tão bem assim. Talvez jogar com um jogador bem mais rápido ali pelo lado do Mocajuba pode ser melhor do que jogar com um jogador rápido pelo lado da Elson, que é melhor fisicamente. É a questão do jogo rasteiro dos zagueiros do Independente. Ficar mandando bola na área por cima é muito bom para o Independente. Porque o Remo acaba tendo que disputar a bola. E o Dedé é muito bom disputando a bola por cima. Mas pelo chão, o Independente se mostrou ser um pouco frágil. Aquela jogada de infiltração, aquele passe em diagonal que rompe a linha do adversário. É esse tipo de jogada que o Remo tem que buscar. E é esse tipo de jogada que prejudicou o Independente durante a temporada. Então essa questão defensiva do Independente é um ponto importante que o Remo pode se agarrar para conseguir essa virada e para conseguir ser campeão paraense. E claro, um ponto importante que eu acredito que todo torcedor se apega nisso é o Vinícius. Em 8 jogos desse ano, o Vinícius saiu sem sofrer gols. Isso é mais de 50% das partidas que ele disputou. Isso é um número muito bom para um goleiro. É praticamente um jogo sem sofrer gols a cada 2. Então, na verdade, seria um pouco mais de um jogo sem sofrer gols a cada 2. Então isso é muito importante para o Remo se apegar também.
ter um goleiro seguro significa que o time pode se atacar um pouco mais, pode ser um pouco mais ousado, mas não deve deixar o time exposto, é diferente. Mas essa questão do Vinícius dar essa segurança para a defesa já é um ponto mais importante para o time ter um pouco mais de segurança mesmo, de se atirar um pouco mais quando for necessário, de ter certeza que tem o Vinícius lá como a última barreira para sofrer gols, e é uma barreira importante, é uma barreira que vem funcionando, é na verdade um paredão que vem aparecendo nesse Campeonato Paraense. Assim como foi contra o Bragantino, que o Remo se salvou por causa do Vinícius, o Vinícius também pode ali, em um ou dois lances que o Independente atacar, que o Remo Independente conseguir um contra-ataque, ali o Vinícius pode ser aquele cara que salva o Remo e dá mais esperança para ganhar. Então o Vinícius também é um desses pontos, é um dos motivos para acreditar que o Remo pode ser campeão paraense nesse domingo. E agora, ou não, acredito que é a parte que o torcedor azulino não gostaria de ouvir, mas infelizmente, para esses torcedores, é a realidade, que existe a possibilidade do Remo não ser campeão. E existem alguns motivos para isso também. O primeiro é que o Remo tem tantos problemas ofensivos quanto o Independente. O Independente é um time que também dependeu muito da bola aérea para chegar até essa grande final. Para passar do Paysandu foi praticamente na bola aérea e na bola parada. E o Remo tem problemas também. O Remo também tem problemas em construir jogadas. Depende também muito da bola aérea e da bola parada. Então, essa questão dos problemas ofensivos é uma questão meio equilibrada. É ruim tanto para o Remo quanto para o Independente. E nesse caso é pior para o Remo, porque o Remo é quem precisa fazer gols. Então, esse é um dos motivos ali que deve preocupar o torcedor azulino. Inclusive, no dia dessa gravação, eu publiquei um texto no Toro Tático sobre a questão ofensiva do Remo, porque o time não consegue fazer gols com o Márcio Fernandes. O link vai estar aqui na descrição, explicando que a estratégia do Remo, que o Remo escolheu, é errada em alguns momentos. A tomada de decisão dos jogadores também se mostrou errada, o que é diferente da estratégia. Muitas vezes elas se confundem. E os erros técnicos também do Remo. Isso está mais explicado no texto, então ele está aqui na descrição. E falando do Márcio, o time com o Márcio não cresceu como esperado. Quando o João Neto saiu, a tendência e a expectativa era que ele evoluísse o time, colocasse um Remo controlando a posse, controlando o adversário, envolvendo, usando os jogadores de qualidade, Paquer, Echeverria, o Edno, que chegou posteriormente também. O Márcio está tentando colocar isso, mas ainda não rendeu. A gente ainda não viu o Remo ser aquele Remo que a gente espera, que domine o adversário por ter mais qualidade técnica. Está vendo um Remo parecido com o do João Neto, que usa lançamentos longos, que busca o jogo aéreo, mas sem buscar tanto um contra-ataque, que foi muito efetivo com o João Neto. A gente não está vendo o Remo conseguir esse tipo de contra-ataque também. Então o Remo com o Márcio Fernandes não evoluiu como esperado e, inclusive, evoluiu em alguns quesitos, como esse aproveitamento em contra-ataques, esse aproveitamento em construção de jogadas que resultam em gol. E acho que um dos pontos que mais ajudaram o Independente até aqui, a chuva. A tendência é que chova novamente no domingo, e esse jogo de chuva, aliado a um desespero do Remo, um possível desespero do Remo, que vai tentar insistir em bola aérea, vai ser muito bom para o Independente. Assim como foi na ida, que o Dedé praticamente tirou todas as bolas que o Remo tentou colocar na área. Se o Remo continuar nessa estratégia, vai continuar tentando fazer gol, vai ficar 5 dias cobrando a bola na área e não vai conseguir fazer gol. O Remo tem que se adaptar melhor à chuva. Não é porque o gramado está molhado, que o gramado está um pouco impraticável em alguns pontos, que o Remo não pode tentar. O Remo precisa tentar trabalhar a bola, precisa tentar, porque é mais certo perder o lance jogando a bola na área para o Dedé tirar, do que tentar arriscar, trocar passes, buscar aproximação. Então a chuva pode afetar o Remo se o Remo não souber se adaptar a esse estilo de gramado, e já está mais do que na hora do Remo se adaptar a esse tipo de jogo. Porque, querendo ou não, o Remo vai jogar 9 jogos aqui na Série C, 10 na verdade, porque vai ter o clássico com o Paysandu. Então, se chover nesses jogos, será que o Remo não vai conseguir se adaptar também ao próprio gramado de casa? Então, o Remo já precisa se adaptar a esse tipo de gramado e tem que mostrar isso já contra o Independente. Mesmo se não chover, provavelmente vai estar um pouco molhado ali o gramado, e o Remo precisa se adaptar a esse tipo de jogo. Esse outro motivo é mais para quem tem superstição. No Campeonato Paraense do século XXI, em 9 oportunidades, um time venceu o primeiro jogo, quando foi em ida e volta. E em 7 dessas 9, quem venceu o primeiro foi campeão. Então, só 2 equipes conseguiram reverter o placar. O Remo em 2003, que perdeu para a Tuna no primeiro jogo e virou no segundo. E o Paysandu em 2010, que perdeu para o Águia
no primeiro e virou no segundo. Então esse é um retrospecto de como o Campeonato Paraense vem sendo decidido. Eu acho que isso para os jogadores que estão aí não vale de nada, praticamente é só para quem gosta mesmo de números, mas mostra como o Campeonato Paraense como o Campeonato Paraense vem sendo. E querendo ou não, isso é uma coisa que ele, para quem acredita nisso, é um dos motivos que pode acabar tirando ali o título do Remo de 2019. E aí, curtiu esse vídeo? Não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e deixa um palpite aqui pro jogo de Remo e Independente. O Leão precisa vencer por 2 gols para ser campeão direto. E se o Remo vencer por 1 gol, a disputa vai para os pênaltis. Será que vocês estão torcendo para os pênaltis aí? Normalmente, para quem não torce para os 2 times, torce para dar pênalti. E qualquer outro resultado dá Independente, empate ou vitória do Galo, logicamente. Então, até a próxima!